vamos lá? Nós iremos aí rever novamente aquele assunto de ontem que nós iniciamos aí nossa conversa a respeito, tá? Que foi a Revolução de 1930. Lembrando que esse evento, ele ocorreu fechando a Primeira República, né? Vocês lembram que a Primeira República foi o novo regime instaurado no Brasil após o período do Império Brasileiro, aonde, né, aliás, onde existiam os arranjos políticos, né, nessa Primeira República, porém, na República Oligárquica, tá? A Primeira República foi dividida em dois períodos, como nós vimos, né? República da Espada e República Oligárquica. República da Espada, período que os militares estiveram no poder. República Oligárquica, período em que grandes fazendeiros estiveram no poder. Chegou Bia. República Oligárquica, período em que grandes fazendeiros estiveram no poder. No período da República Oligárquica, né, esses arranjos políticos é que mantinham a política do Brasil, tá? Um dos arranjos políticos mais efetivos, aliás, todos eram muito efetivos, na verdade, né? O coronelismo, a política do café com leite, a política dos governadores, a política do café com leite, é que mantinham essa organização política. A política do café com leite era o arranjo político que comandava a questão federal, que comandava a presidência da República. O que foi a política do café com leite? Foi a alternância na presidência da República entre São Paulo e Minas Gerais. Nós vimos que a Primeira República não teve só um período de dominação, né, onde esses arranjos políticos dominavam a sociedade, mas teve também os eventos de resistência, né, os movimentos contra o governo. Nós vimos aí a Guerra da Vacina, a Guerra da Chibata, Canudos, Contestado, Cangaço, enfim, né? E tivemos também, que a gente estudou ontem, o tenentismo e a coluna Prestes. O tenentismo e a coluna Prestes foram movimentos organizados e comandados por militares que percorreram muitos estados brasileiros procurando aliança e força contra o governo republicano, a Primeira República. Bem, até aqui tudo bem, né? A política do café com leite funcionava da seguinte forma: 4 anos, um candidato, ou melhor, 4 anos, um presidente era mineiro, os outros 4 anos paulistas. E assim eles iam se alternando. Então, toda vez que o mandato de um mineiro terminasse, ele tinha que indicar um paulista para assumir aí a cadeira de presidente. Toda vez que um paulista, seu mandato terminasse, ele tinha que apoiar e indicar um mineiro, e assim sucessivamente. Então, o voto, naquele período... Oi, Bia, bom dia. Então, o voto era bom dia, amor. Então, o voto era um voto controlado, era um voto dominado, né? Era um voto manipulado, tá? Para que os interesses dos mineiros e dos paulistas permanecessem e que eles continuassem aí dominando o governo federal. Até aí tudo bem, né? Em 1929, eu falei com vocês que houve uma crise, né, uma crise muito grande, uma grande crise capitalista nos Estados Unidos, e essa crise abalou o mundo inteiro, inclusive o Brasil, né? O Brasil tinha como produto, maior produto de exportação, o café, e por conta dessa crise, a exportação do café ficou muito, muito prejudicada, né? Os países europeus pararam de comprar o café brasileiro com o objetivo de conter a crise, né? Com o objetivo de poupar dinheiro. E essa suspensão da compra do café brasileiro levou o quê? Né? Uma desestabilidade dos cafeicultores, uma desestabilidade dos paulistas, que eram aqueles que mais produziam e exportavam. Enfim, era o ano de eleição, né? 1929. E estava no poder um paulista, o Washington Luiz. Então, o correto seria o quê? Né? Segundo a política do café com leite, era que o Washington Luiz apontasse, indicasse um candidato mineiro para a cadeira de presidente. Só que o Washington Luiz fez o quê? Né? Ao invés de indicar um mineiro, ele indicou um outro paulista, preocupado
por conta da queda da exportação do café, que já deixou desestabilizado os cafeicultores paulistas. Então, ele pensou o seguinte, né? Um dos pensamentos dele: não podemos perder o poder. Então, olha só, não vou indicar um mineiro. Claro que isso ele combinou, né, com os seus aliados, sem passar isso à frente, né? Ele mostrou sua decisão no momento que ele indicou uma outra pessoa sem ser um mineiro. Então, ele pensou o seguinte: não vou indicar um mineiro, eu vou indicar um outro paulista para a gente poder conseguir manter o poder nas mãos, né, de São Paulo, dos grandes produtores de café. E foi isso que o Washington Luiz fez. Ao invés de indicar um mineiro, que seria a vez do mineiro, ele indicou um outro paulista, o Júlio Prestes. Então, nós iremos ver esse novo slide, né, que eu achei, para poder explicar novamente a Revolução de 1930, tá? Nós iremos precisar anotar. Não vai ser muita coisa. O primeiro slide, que foi aí o fim da política do café com leite, que foi o que eu acabei de falar, eu vou pedir para vocês anotarem. Por quê? Porque é extremamente importante. E eu sei que a gente costuma esquecer, né, qual foi o evento que deu fim à política do café com leite. Então, eu vou pedir para vocês anotarem, para poder ficar guardadinho essa informação no caderno de vocês, e vocês poderem aí montar a resposta de vocês quando tiver essa questão numa avaliação, num concurso, enfim, que é uma questão muito trabalhada, tá? Então, olha só, vou fazer a apresentação do slide. Avisem aí para mim, estão vendo, por favor? Estão vendo aí? Sim? Então, olha só, esse primeiro slide está escrito exatamente o que eu acabei de falar. Fim da política do café com leite, tá? Na Primeira República, alternava-se na presidência os representantes dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Um arranjo político que ficou conhecido como política do café com leite. Essa hegemonia ficou abalada após a crise capitalista de 1929, que ocorreu nos Estados Unidos, que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, e afetou o mundo inteiro, inclusive o Brasil, caindo aí caindo a exportação do café. Pois as importações do café diminuíram e a queda do preço diminuiu, a força dos grandes cafeicultores também. Além disso, o representante de São Paulo, o Washington Luiz, resolveu lançar a candidatura de Júlio Prestes, um paulista, quando era a vez de Minas indicarem seu representante. Então, e esses eventos, né, a crise de 1929, que prejudicou aí as exportações do café, o Washington Luiz lançando a candidatura de Júlio Prestes. Esses dois pontos, né, esses dois fatos, realizaram o fim da política do café com leite. Eu vou pedir para vocês anotar essa informação do fim da política do café com leite até aqui o representante. Se vocês conseguirem fazer aí um resumo do que está escrito, ótimo, mas eu aconselho melhor até vocês copiarem essa informação e depois montarem aí do ladinho, né, ou embaixo, o resuminho de vocês com as palavras de vocês, tá? Essa questão, como eu falei, é questão de prova, é questão muito importante. Então, para eu poder saber explicar, para eu poder saber desenvolver minha resposta, eu tenho que ter as informações de forma clara, tá? Então, ó, anotem aí no caderno de vocês. Esse ponto que está aqui, que eu estou expondo para vocês, está já resumido, comparado à informação que está no livro, tá? Por isso que eu estou pedindo para vocês anotarem. Então, vou dar um tempinho aí, por favor, para vocês fazerem isso. Anotem aí, por gentileza. Como eu falei, não deixem de anotar, não deixem. Eu sei que dá uma preguiça, mas anotem porque é extremamente importante.
Não deixem de anotar. Coloque a data de hoje. Só como título Fim da Política do Café com Leite e copie a informação. Nós iremos só anotar isso aqui e um outro ponto bem menorzinho do que esse, claro, tá? Esse aqui é o único grande desse jeito. E aí, podemos? Vou dar mais um tempinho. Lembrando, não deixem de copiar, não deixem. É muito importante. Não deixem de anotar. Mesmo porque eu vou utilizar essa informação, tá? Eu sei que no outro slide eu parei no início do governo de Getúlio Vargas, né? O governo provisório, mas eu optei por repetir, tá? Essas informações para vocês, antes de dar início às informações sobre o primeiro governo de Vargas, tá bom? Então, eu resolvi fixar mais de como ele conseguiu conquistar o poder, né? Na verdade, como foi o fim da política Café com Leite, como é que foi a Revolução de 1930, para depois, no caso, que foi o que auxiliou a conquista do poder de Vargas, para depois eu falar, né, passar para vocês as informações de como ele fez o primeiro governo dele, tá bom? Quais foram as atitudes. Então, ó, lembrando, essa informação que eu pedi para vocês anotarem no caderno vai ser, eu vou utilizá-la. Professora, no livro não tem, não? Tem também, só que está até muito maior que isso. E dessa forma eu achei que ficou muito mais fácil de vocês entenderem. Por isso que eu pedi, né, para vocês anotarem. Então, não deixem aí de anotar no caderno de vocês. Posso? Me avisa aí, tem alguém copiando? Pedro, Henrique, como é que você está? Falta muito? Pode já. Pode? Então tá. Peraí, professor. Ah, então tá bom. Me avisem, que vocês estão tão quietos. Tudo bem que tá cedo ainda, né? Mas podem falar, gente.
Ih, peraí, tem alguém pedindo para entrar. É rapidinho, crianças. Deixa eu ver quem é. Kailane. Oi, Kailane. Oi, Kailane, bom dia. Nós estamos revendo um assunto de ontem, tá? O fim da política do café com leite. Ih, peraí, que eu acho que ela não tinha entrado. Foi. Oi, Kailane, bom dia, amor. A gente está revendo aqui o assunto de ontem, o fim da política do café com leite e a Abolição de 1930, tá? Eu pedi para copiar esse primeiro slide que eu acabei de fazer a leitura e a explicação. Esse slide é muito importante, ele vai ser utilizado depois, tá? Como questão. Até falei isso aqui. E aí, podemos? Posso aí passar o slide? Alguém me avisa? Quem pediu para eu esperar um pouquinho, posso passar? Posso, então vamos lá. Excluídos com essa atitude, os mineiros uniram-se aos gaúchos e fizeram um acordo de se unir contra os paulistas e fundaram assim um partido político conhecido como Aliança Liberal. Acontecia assim uma reorganização política no poder do Brasil. Isso que nós também vimos ontem, não precisa copiar mais nada agora não, tá? Isso aqui também vimos ontem, né? Os mineiros não gostaram nem um pouco do rompimento que o Washington Luiz fez com relação à política do café com leite. Então, qual foi a atitude dos mineiros? Eles se uniram à Paraíba e ao Rio Grande do Sul e montaram aí o partido conhecido como Aliança Liberal. E a Aliança Liberal, essa união de Minas com a Paraíba, com o Rio Grande do Sul, eles indicaram Getúlio Vargas, né, que era um nome extremamente forte naquele período no Rio Grande do Sul. E dessa forma nós tivemos uma nova reorganização política, que até então, como eu falei para vocês, a presidência da República ficava sob o controle de São Paulo e Minas Gerais, né, por conta da política do café com leite. Pretexto para a tomada do poder. Então, nas eleições de 1930, a Aliança Liberal lançou as candidaturas de Getúlio Vargas, governador do Rio Grande do Sul, tendo como vice o governador da Paraíba, o João Pessoa, contra Júlio Prestes, que foi aí o candidato de São Paulo, de Washington Luiz. Como era de se esperar, Júlio Prestes venceu as eleições de 1930. A Aliança Liberal tinha como propostas eleitorais um incentivo a produtos agrícolas, não só o café, mas também a proteção dos trabalhadores, incentivo à indústria, reforma política, com
a instituição do voto secreto, pois as fraudes das eleições eram comuns. Então, olha só. Foi a disputa entre Getúlio Vargas e Júlio Prestes, tá? Sendo que Júlio Prestes vence as eleições. Portanto, né, quem deveria ocupar a cadeira de presidente, com o final do mandato do Washington Luiz, ao final do mandato do Washington Luiz, seria Júlio Prestes. Mas a Aliança Liberal tinha supostamente aceitado a derrota política de forma pacífica. Mas, por motivos ligados à política da Paraíba, o candidato a vice de Vargas, o João Pessoa, vice de Vargas na presidência da República, o João Pessoa, foi assassinado. Os aliados de Vargas resolveram acusar o Washington Luiz e organizar uma armada contra o então mais novo presidente, o Júlio Prestes. A Revolução teve início em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. Em outubro de 1930, o movimento ganhou forças nos estados do Nordeste, o que se tornou insustentável a situação do Washington Luiz. O presidente, por forte pressão, renunciou e um grupo de militar ocupou o governo provisoriamente. Então, vamos lá. Em 3 de novembro de 1930, apoiado por militares e grande parte da população participante do movimento, Getúlio Vargas tornou-se presidente do Brasil, inaugurando uma nova e longa fase da história da nossa nação. Então, olha só, a Revolução de 1930 conseguiu depor o Washington Luiz do poder, retirar, através da renúncia dele, o presidente da República do poder. E dessa forma, rapidinho. Oi, Gabriela. Nós estamos revendo o assunto, nós começamos ontem, tá? Revolução de 1930. Na verdade, a Aliança Liberal, né, a Revolução de 30, conseguiu depor Washington Luiz do poder e conseguiu que Júlio Prestes renunciasse antes mesmo de ocupar a cadeira de presidente, por conta da pressão, tá? Os militares ocuparam a cadeira, mas logo a passaram para Getúlio Vargas, que assumiu como presidente em 1930. Então, ó, revisando, isso aqui é o que eu vou pedir para vocês copiarem também, tá? O que foi a Revolução de 1930? Então, vocês podem colocar aí a pergunta, o que foi a Revolução de 1930, não coloque se revisando, e a respostinha, ó, foi um golpe de Estado realizado por Vargas e seus aliados políticos para assumir a presidência da República, usando-se do assassinato do seu candidato a vice, o João Pessoa. Anotem essa informação, que também é extremamente importante. Então, nós já anotamos os episódios que levaram ao fim da política do café com leite, e agora vocês vão anotar também o que foi a Revolução de 1930. Gente, lembrando, depois eu vou utilizar isso aí, que eu estou pedindo para vocês anotarem, tá? Vocês não estão anotando em vão, não. Isso aí vai ser utilizado depois por mim.
Tá? Anotem aí, por gentileza. Não deixem de anotar. Hoje eu estou revendo aí com vocês e fixando, né, o fim da política do café com leite e a Revolução de 1930, e foi o fato, o episódio que favoreceu a tomada de poder de Getúlio Vargas. Vimos, né, estamos vendo que Getúlio Vargas assume a cadeira de presidente em 1930, não através de uma eleição, através da vitória de uma eleição, mas sim através de um golpe de Estado, né, onde ele teve apoio de aliados políticos, onde ele teve apoio militar. Então, o primeiro governo de Getúlio Vargas acontece, tem início por conta de um golpe, né, um golpe de Estado. Ele não assume a cadeira de presidente pela primeira vez de forma democrática. Oi aí, tudo bem? Posso sair? Alguém copiando ainda, me avisem. E aí, amores, posso sair aqui? Alguém copiando? Me falem. Pode sair. Posso? Pode. Então tá, aqui ó, no próximo slide, a gente já dá início ao governo provisório de Getúlio. Eu vou deixar isso aqui para a gente poder falar semana que vem. Eu vou aprofundar mais como é que foi, e aí a gente vai dar, de fato, início no primeiro governo de Getúlio Vargas, tá? Nós vamos ver com mais evidência todos os pontos que ocorreram, tá bom? Bem, então, notamos aí, percebemos através da explicação de ontem e de hoje, que o tenentismo, a coluna Prestes, foram aí movimentos finais da Primeira República, né? Essa república onde os arranjos políticos dominavam o cenário político, onde o coronelismo era a base da política dos governadores, que, por sua vez, também era a base da política do café com leite, né? Esses três arranjos é que faziam o Brasil caminhar politicamente naquela época. Vimos que a insatisfação com esses arranjos políticos começaram a crescer e muito, e foi por isso que ocasionou, né, e foi isso que ocasionou essa insatisfação a coluna Prestes do tenentismo, né, movimentos aí que tentavam derrubar a política do café com leite. Vimos, né, que o fim da política do café com leite acontece quando o Brasil enfrenta essa crise na exportação do café, e junto, né, com essa crise, vem aí o Washington Luiz, que junto a isso, o Washington Luiz, ao invés de indicar o mineiro, ele indica um outro paulista. Então, essa atitude dele faz romper essa aliança, esse acordo entre esses dois estados aí,
que eram extremamente fortes economicamente na época, né? Essa indicação a um outro paulista, sem ser um mineiro, realiza a formação da Aliança Liberal, que foi Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, contra Júlio Prestes e o Washington Luiz, né? Contra os paulistas. Acontece a eleição, Júlio Prestes, o candidato paulista, vence as eleições, acontece o assassinato do João Pessoa. O assassinato do João Pessoa não foi uma questão de políticas na Paraíba, mas acaba caindo na conta, né, de Washington Luiz e Júlio Prestes. Com essa acusação de assassinato, Washington Luiz é pressionado e deposto, Júlio Prestes renuncia antes mesmo de ocupar a cadeira de presidente, né? A Revolução de 1930, então, acontece aí, né, derrubar os dois paulistas, e aí quem assume a cadeira de presidente é Getúlio Vargas, com apoio dos militares. Lembrando que Getúlio, né, lembrando que eu falei isso ontem, mas vou falar novamente na semana que vem, vou iniciar esse assunto semana que vem, lembrando que o Getúlio teve o discurso que essa atitude, essa tomada de poder, esse golpe de Estado, seria aí provisório, que ele iria abrir as eleições, tá? Mas nós iremos ver que não vai ser bem isso que vai acontecer, tá bom? Crianças, atividade de casa. Anotem aí, por favor, hein? Atividade de casa. Livro, página 324 e 325. Vocês irão fazer até o número 6, tá? Na 325 é até o número 7. Por que eu pulei o número 7? Porque eu ainda vou falar a respeito sobre a Constituição de 1934. Então, como eu ainda não falei a respeito dela, eu vou deixar essa única questão da página 325 de fora, para a gente poder responder quando eu falar a respeito, que já vai ser no governo provisório de Vargas, tá? Então, atividade de casa, 324 e 325. Sendo que, na 325, vocês irão fazer somente até a número 6, tá bom? Vitória, dormiu mais que a cama, Vitória. Chegou no final. Hoje você pega com alguém, tá, amor? Então, ó, tudo bem? Tudo tranquilo? Eu vou agora só olhar aqui o nomezinho de vocês. Calma aí rapidinho. Vitória, amor. O que aconteceu?